professor Michael. Ei, João Paulo, boa noite. Boa noite, como é que Bom, você tá, meu irmão? Tudo de tudo boa. bem, graças a Deus aqui. Para ajeitar aqui a câmera da melhor forma possível. E Rafael, boa noite. Maria, Rafael. Davi. Até para a China, não? Isso aí. O Davi mandando um, um oi aí, João Paulo. E aí, Davi, Tô um beleza, pouco cara? arrumado. Não tá cortando a minha cabeça, não gostei não. Deixa eu dar um exemplo. Jeito aqui. Eu gostei bastante foi dessa tua camisa, viu, João Paulo? Porque combinou com o tema da campanha, viu? Foi, Ficou pois combinando com as cores. eu vim aqui propositalmente. Tá bom aí? Tá, não tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Trouxe uma cerveja pra tomar com vocês. Sexta-feira de noite, pra Ah, gente fazer um eu tô brinde. só com tô só com as uvinhas aqui, ó. Mas já tá quase acabando já. Começou as uvas aí que a gente vai aqui conversando. É isso aí. E, pessoal, então, começando aqui, boa noite, Raíssa, também entrando agora, Clemilson. A gente está começando hoje mais uma Michael, atividade da. Oi, João Paulo. eu não vou conseguir ver o Chat? chat, então tu me avisa, tá? Qualquer coisa tu me fala, tá? Tá certo. Deixa eu só aprender aqui uma coisa aqui, peraí. Como é que eu faço para recuperar o chat aqui? Eu consigo ver. Acho que é assim mesmo. Eu tava vendo aqui, porque o chat vai passando na tela, mas tem uma opção aqui que eu vejo as perguntas aqui que o pessoal manda aqui. Ó. Se tiver pergunta, aparece Isso, aqui. mandem muitos coraçõezinhos aí pra gente. Coraçõezinhos pra mim e para o professor Michael, por favor. Isso aí. Leilane, boa noite. Ricardo, Diego, Raíssa. Então, pessoal, né, boa noite, né, para todo mundo. Estamos começando aqui mais esse evento, né, da campanha que a gente vem organizando, né, sempre nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, né, de fazer com que esse momento, né, de exercício democrático dentro do Instituto, né, seja um momento menos de celebração, de partilha de ideias, né, de construção, sempre, né, trazendo para a sociedade, né, esse intuito de trazer a formação cidadã, né, que é uma das missões da gente como instituição também, né. Então, hoje, com a hora termina. Raquel entrando, obrigado aí, pessoal. Então, hoje eu trouxe o professor João Paulo, né? Convidei ele aqui para estar participando, para a gente conversar. Muito obrigado, João Paulo, por ter aceitado o convite para a gente Alegria minha conversar. participar. E vai ser uma conversa bem tranquila, assim, né? Bem informal mesmo, né? A gente vai conversar sobre alguns temas mesmo bem de espécie, né? Que sempre vão estar relacionados ao nosso dia a dia, né? Dentro da instituição, relacionados a questões da educação que a gente vem lidando. Mas aí a gente vai construir, né? Essas ideias para a partir daí justamente a gente amadurecer, fazer troca de experiências, né, para ir trabalhando de uma forma mais consolidada, né. E a ideia hoje, né, a gente conversar aqui com o João Paulo sobre essa parte de democracia, participação, inclusão, né, tecnologia, né, que tanto tem impactado na forma como a gente tem exercido a democracia atualmente, e também como despertar a autonomia e a liberdade, né, dos estudantes, dos técnicos administrativos e dos docentes. Aí, pessoal, né, começando aqui, o professor João Paulo, né, como disse, né, o professor João Paulo é doutor em Ciências Sociais, né, professor? Por onde mesmo, hein, professor? Pela UFRN. O FRN, né? Legal. Aí, professor, conta um pouquinho mais pra gente, assim, né, como é que foi a sua formação, como é que foi assim, como é que você ingressou, assim, nessa parte da política, né, criou gosto por isso. Primeiro, Michael, eu acho, Michael, se qualquer coisa, se a conversa render, a gente faz outra live depois, né? É, sim. Quando fechar, a gente cria outra e as pessoas saem e entram. Acho que pode ser que dê certo. Porque só dura Cara, uma hora, esse vídeo, é? é, é, Ah, ele fecha, né? Então a gente pode tentar fazer outro depois, né? Já avisando essas pessoas. Bem, quero agradecer a todos que estão aqui junto comigo e com o Michael, né? Agradecer ao Michael pelo convite.
né, por estar aqui participando e estreando aqui esse quadro aqui, né, onde o Michael vem aqui conversar com as pessoas, né, e saber por que que o que é que elas pensam, o que é que elas estão, como é que elas fazem a relação da vida com o trabalho, né, e como é que as ideias elas fazem parte da vida prática. Cara, esse negócio de política começou foi cedo, sabe? Eu sempre gostei de política. Eu lembro que eu sou de uma geração que na televisão assistia assistiu às diretas já, sabe? É uma geração que viu a primeira eleição para presidente no Brasil, em 89. Então a minha infância foi nos anos 80 e claro que tinha Xuxa, Tendo Alegria e Balão Mágico, mas também no entorno tinha a política, sabe? Eu morava numa cidade interior e então eram novos tempos de democracia. Então eu sou de uma geração que cresceu vendo o país saindo de uma democracia, de uma ditadura e entrando numa democracia, eleição, debate, né? Debate na televisão, debates que duravam duas, É, 3 horas, é. né? Uma campanha política, uma hora eleitoral que durava mais de 1 hora. Então, as músicas falavam de liberdade, as músicas falavam de autonomia. Se você pegar as músicas do rock nacional dos anos 80, eles falavam sobre isso, sobre como os indivíduos poderiam criar suas vidas apesar da sociedade. Tínhamos uma sociedade, mas Uhum. o Estado ele não poderia mandar em tudo. Então, daí eu comecei esse gosto pela política, né? Pela discussão, por logo ter entendido que aquilo era importante. E aí eu Uhum. comecei a pensar, então, desde então, pronto, toda eleição eu assistia o debate, toda eleição eu estava lá tomando partido, pensando sobre, né, escolhendo lados, levando em consideração não apenas aquilo que eu gostava, mas aquilo que às vezes era necessário fazer. E aí eu Uhum. acabei entrando no curso de Ciências Políticas da Unifor. Primeiro eu fiz História na UFC, né? Foi Uhum. muito bom fazer História lá na Universidade Federal do Ceará. Quer falar, viu, João Paulo? Eu quase fiz história, viu? Quando eu estava no Fale. terceiro ano, aí eu estava escolhendo, teve aquele negócio lá para a gente fazer tipo um negócio de vocação, né? Para escolher o que vai fazer, Sim, né? sim. O meu deu história, viu? Só que aí o rapaz, não, vou para mecatrônica. Aí tu imagina o desgosto da minha mãe quando eu disse que ia fazer História, né? Ela querendo que eu fosse advogado, né? E aí, e a família toda. Mas lá em casa todos somos professores, né? Meus irmãos, né? Todo mundo das humanas, né? E meu pai e minha mãe também. Só meu pai é professor de Química e de Matemática. Ele foi o único que não foi das humanas, mas minha mãe também é professora. Então, eu fiz História, só que eu não concluí o curso de História. Hum. Acabei, dentro do curso de História, conhecendo as ciências políticas, e aí mudei de universidade, fui para a Unifor, e lá fiz o curso de Ciências Políticas. Depois fiz o mestrado em Políticas Públicas, né? E no mestrado acadêmico no MAPS, na UES, e fui fazer doutorado em Ciências Sociais, né? Tudo, e aí tudo estudando política, né? Na monografia do curso eu estudei clientelismo, troca de voto, no mestrado e no doutorado, eu estudei cultura política brasileira, só que eu estudei com o Machado de Assis, né, a partir dos contos do Uhum. Machado de Assis, como é que a cultura política brasileira se constrói, e aí, por isso que eu não me engano. Né? O Machado me ensinou a diferenciar quem é aquele que quer só o poder e aquele que quer construir um projeto um pouco maior do que os interesses pessoais. Então foi isso, Uhum. sabe? Massa. Então é uma coisa que vem desde o começo. Então eu estudo o que eu quis estudar, eu dou aula daquilo que. Ó, por exemplo, esse semestre, Michael, Hum. segunda-feira, eu vou ter Hum. uma oportunidade que eu sempre falei a minha vida inteira. Eu dizia, e se as pessoas tivessem aula de política na escola, o que é que ia acontecer? Eu vou dar pela primeira vez a disciplina de Sociologia Massa. 3 no curso de Uhum. eletrônica, que é Legal. ciência política, que é política, que é Massa. democracia, constituição, o que é voto, o que é deputado. Então, para mim vai ser realização de um sonho de uma vida, isso é muito legal. É, vai ser É muito isso. bom mesmo, né? Só que a gente, lembra que quando a gente foi implantar o curso de eletrônica, né, a gente lutou bastante para que conseguisse ter ao longo de todo o curso, né, a disciplina de sociologia e filosofia, né? A gente criou aquela estratégia, né, de intercalar, mas de forma que realmente tivesse, apesar das normativas lá do MEC, se não me engano, só pedia que tivesse no máximo uma disciplina, né, ao longo de todo o ano, ele não exigia, tinha várias questões nisso, mas a gente trabalhou para conseguir que tivesse ao longo de todo, né, pelo menos uma vez por ano, né, eles iam ter contato, né, com as disciplinas, né, eu achei bem,
bem legal isso aí que a gente fez. E E aí, parabenizar essa comissão, né? E o professor que estava antes de mim, porque quando eu cheguei, que era o professor Davi Moreno, um abraço isso pro era. Davi. E aí, depois eu continuei o trabalho, e nós temos Sociologia 1, que é Sociologia 2, que é Antropologia, e Sociologia 3, que é Ciência Política. Eu acho que Foi. nem nas grandes escolas de Fortaleza os alunos têm condições de ver disciplinas assim no ensino médio, e vocês nesse processo conseguiram fazer isso, é muito legal. Foi. Ele fez o projeto, o PUD, né, disciplina, né, o planejamento da unidade, ficou muito bom que ele fez mesmo, realmente, ficou muito legal. E assim, né, é interessante a gente trazer esse tema, né, hoje, da questão da democracia, até pelo momento que a gente vem vivendo, né, não só de eleições, né, que é no IFCE, né, essa, né, vivência democrática no IFCE, mas também a questão das eleições municipais, as eleições americanas, né, que passam em tudo que é jornal. A gente só tá todo mundo tentando ver aquele número do 264 que não muda, já tem 3 dias, né, e não sai lá do 264, né. O brasileiro sabe mais sobre o Wisconsin do que sobre o Amapá, que está sem energia, Pois né? é, sem energia, pois é, um absurdo aquilo, viu? É isso Sem mesmo. energia. Um E, absurdo. o engraçado a gente ver essas questões, né, da democracia, né? Justamente a gente tem essa questão da democracia institucional, a democracia, né, a nível de município, né, municipais, né, democracia americana, e a gente começa a perceber que, na verdade, tem vários tipos de democracia, né? Na verdade, a democracia, ela é tanto um processo que ela vem evoluindo, né, vem sendo construído, e também a gente observa também uma instrumentalização dela dentro da própria gestão, né? A gente observa que hoje a gestão, ela usa a democracia, talvez, até como um instrumento, né? Ela se torna um instrumento de gestão, né? A participação, para poder estar se consolidando, né? Conseguindo hegemonia dentro de certas, né? Decisões, né? Que são tomadas, né? Michael, eu acho que, primeiro, é, uma palavra, né, ela é como todos os outros símbolos, ela vai depender muito do significado que quem está falando dá para ela. Uhum. O Francis Bacon, né, que é o que é o cara que criou, acho que começou a pensar a ciência, né, um dos primeiros cientistas, escreveu o Novo Organo lá no século XVI. Uhum. Ele disse que o verdadeiro conhecimento a gente tinha que acabar com os ídolos da caverna, ídolos do foro, e um dos ídolos que ele fala é o ídolos do foro, que ele fala que é da feira. O que é que Uhum. significa? Ele diz, olha, numa feira, cada um fala uma palavra e as pessoas não se entendem muito bem. Então, a primeira coisa para você transmitir conhecimento é dizer o que é que eu tô, essa palavra tem qual significado para mim que estou falando. Isso. Mesmo que tenha outro para você, quando eu falo democracia, significa isso. Então isso já é bom, porque você já concorda ou já discorda daquilo que eu estou falando. Uhum. Então, Uhum. democracia é uma palavra que, como todas as palavras, carregam consigo, né, um passado, né, de significações, né, Uhum. contrabandos de significados, vamos dizer Isso. assim. Então, Uhum. a democracia ela vai nos remeter aos gregos, né, aos homens da polis, que ele era olha só, o grego ele era, na casa dele, ele era o dono da mulher, o dono da propriedade, o dono dos meninos, o dono dos escravos, o dono das propriedades dos escravos, mas ele só se considerava humano de verdade quando ele saía, só se completava quando o homem, quando ele saía do espaço da desigualdade e ia para a Uhum. praça pública, Uhum. entre iguais, decidir os destinos da polis, da democracia. Né? Então, a Uhum. democracia ela tem essa relação íntima com a política. A democracia tem a ação e o discurso. Então, lá nos. Uhum. Mas interessante, quando nós vamos ler o Aristóteles e o Platão, Uhum. eles vão colocar a democracia como uma coisa perigosa. Porque, É. ou talvez não o melhor governo, porque eles olham, porque a democracia ela abre mão para demagogos. Ela abre mão para um cara que fala muito bem, que usa um É. número aqui, uma palavra que ninguém conhece, Uhum. meia dúzia de desavisados, e ele consegue convencer meia dúzia de desavisados das mentiras que ele diz que são verdades. Mas mesmo Uhum. assim, É. a democracia ela perdurou durante séculos, né? Sim, sim. O povo, né, discutindo ali claro que o sentido que nós damos para a democracia com o tempo moderno é diferente. E claro Uhum. que não tem como falar dela sem falar dos americanos. O sistema que está acontecendo de eleição dos americanos, a gente fala, mas que sistema esquisito. 200 anos de sistema de.
200 anos de sistema eleitoral. Eles fazem a eleição do mesmo jeito Do mesmo há 200 jeito, anos. verdade. A Constituição, que eu disse para vocês, que eu sou mais velho que a Constituição, nosso sistema eleitoral vigente, ele tem apenas 30 e poucos anos. Eu sou mais velho que o sistema eleitoral vigente. Então, é importante vermos como é que uma democracia se constrói. Então, a democracia não é um governo onde todo mundo faz o que quer. A democracia é o governo onde, e aí vamos aqui usar a categoria do Platão, existe o governo de um, o governo de poucos e o governo de muitos. O Rousseau, que é o cara que escreveu o Contrato Social, que é o cara que diz, olha, a democracia representativa é uma mentira que ninguém pode representar a minha vontade, diz, o melhor governo é o governo do um. Desde que o rei seja justo, bom, honesto, sábio, então é melhor correr o risco de você ter o governo dos muitos, mesmo com todos os problemas que a democracia traz, a demora de decidir quem é o presidente. Porque a democracia ela tem uma vantagem enorme sobre os outros sistemas. Ela é o governo das leis. Os homens, eles passam, eles são importantes, mas o que importa mesmo é o sistema. Né? Tanto que quando o Donald Trump diz assim, eu estou falando mal da democracia, das eleições americanas, todo mundo, o cara, isso nunca aconteceu. A televisão para de transmitir o que ele está falando. Porque para os americanos, a democracia é um valor. Dizem que o americano gosta de dinheiro, mas eles gostam mais da democracia, porque é justamente esse sistema democrático, né, de freios e contrapesos, que garante o poder das elites há 200 anos. É isso mesmo. E engraçado assim, né, que nesse aspecto aí da democracia, né, que justamente a gente tenta fazer com que ela gere, né, gere participação, né, gere inclusão, né, porque, como tu falou, né, dependendo da forma como ela é aplicada, né, se, por exemplo, for simplesmente ali um voto, né, ou então, dependendo da forma também como ela é gerida, ela pode fazer com que os processos se tornem lentos para ser feitos, né, então isso vai ser necessário, né, de quem faz a gestão, né, pública, né, das políticas públicas, né, a partir desse sistema, né, democrático, ele tem algumas posturas, né, ele tem alguns comportamentos, né, então, ou seja, ele, por exemplo, vai ter que ser proativo, né, ele vai ter que trabalhar com planejamento antecipado, né, para saber fazer cenários, saber integrar as pessoas para participarem, gerar inclusão, né, para permitir que as coisas aconteçam de forma ágil, né, e não estar gerando exclusão, né, dentro desse sistema, né. Sim, como eu estava falando, a democracia ela foi mudando. Essa palavra foi começando a ter outros significados porque foram mudando as práticas políticas. Isso. No Brasil, né, a democracia ela é muito jovem, ela é muito nova. Somos um país de ditaduras, né? Somos um país... Né? E voltando nos americanos, 200 anos fazendo eleição do mesmo jeito, sem nenhuma interrupção. Né? Sem nenhuma interrupção. E aqui, né? E aqui já tivemos. E aqui, vários períodos de ditadura. Mas então a democracia aqui é muito jovem. Então, lembra então eu falei que a democracia para os americanos é um valor, não é só um sistema. Então, democracia não é só votar. Então, a democracia ela deixa de ser apenas representativa, no sentido de que eu votei agora, te viro que o problema é teu, para ser agora voltar ao sentido da polis. É uma cogestão da polis. Né? É um compartilhamento. Aquela questão que a gente fala da autoridade partilhada, que a gente fala, né? Exatamente, então a sua campanha. Autoridade partilhada, compartilhar responsabilidades e mesmo assim construir autonomias e liberdades. Né? Esse é o grande, por exemplo, é um dos grandes pilares da democracia americana. Que as maiorias não mandem nas minorias e nem que as minorias mandem nas maiorias. Que haja um sistema de equilíbrio. Né? Né? Então, essa ideia principal é de que a democracia ela deixa de ser algo apenas toma que o filho é teu e agora eu escolho, eu voto, mas eu também começo a partilhar. É a tal da democracia participativa, é o tal do orçamento participativo, né? Participativo, né? Orçamento participativo, né? Que é uma boa ideia da gente trazer no nosso campus, quebrar, abrir, deixar transparente por que no meu campus não tem dinheiro para colocar a tabela, já que tem dinheiro sempre no campus, né? Por que não tem dinheiro para poder ter o transporte dos alunos para fazer visita técnica? Isso é a política que decide.
Isso, né? exatamente, né? A partir do momento que traz transparência, por exemplo, né, pegar os recursos ali da assistência estudantil, levar para discutir com os estudantes, né, para ver como é que aquele recurso está sendo partilhado, está sendo direcionado, né? Qual a melhor forma de aplicar aquele recurso? Não alguém, né, da sua mente ou um grupo de pessoas decidir, porque é dinheiro público, né? É gestão de dinheiro público, né? Então, quando você diz, olha, eu quero ser diretor-geral, você vai cuidar de dinheiro público. Né? Talvez, eu acho que talvez o orçamento do Campus Canindé, eu não vou dizer que é maior, mas ele talvez seja muito equiparado a muitas cidades do entorno do Campus Canindé. Né? Então, precisamos ter uma responsabilidade e uma democratização maior de como esse dinheiro é gasto. E aí, isso exige trabalho, isso exige tempo, né? Comprometimento. Né? E aí, a gente diz, mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho o meu menino para criar, tenho... Né? Tenho que me divertir. Aí o Rousseau dizia o seguinte, ó, no tempo dele lá, né, na modernidade, olha, vocês sabem o que são? Vocês são muito egoístas. Porque os romanos e os gregos se juntavam em multidões. É que vocês se preocupam tanto consigo mesmos que não estão nem aí para a coisa pública. E a coisa pública é o IF, né, no sentido de uma instituição pública. Né? Então, a democracia não é apenas eu vou votar no Michael e o Michael vai resolver todos os meus problemas. Não. Se eu quiser que os problemas sejam superados, eu tenho que me comprometer na resolução deles. Isso é democracia participativa. E, professor, mas isso no Brasil está demorando. Não, está aqui, estamos no Brasil. Estamos na instituição pública brasileira. Então, essas coisas estão acontecendo, né? Exatamente. Para deixar aqui umas mensagens que tiveram aqui, né? A Raíssa comentou aqui para a gente, né? Quando há participação, né? A melhor distribuição, né? A Geila também. Boa noite, pessoal que está entrando. Legal. Pessoal, se vocês tiverem também perguntas, viu, podem estar postando aqui no chat, que a gente vai interrompendo aqui e já vai respondendo também na hora, viu? Que a ideia é que o negócio seja meio dinâmico mesmo, não teve uma programação 100% não. Se vocês tiverem perguntas, comentários, vão jogando que a gente vai conversando. Aí mas até... pode falar, João Paulo. Não, mas essa é a questão do dinheiro público, sabe? Realmente, de cada vez mais termos transparência, né, no gasto dos dinheiros públicos, né, porque nós estamos na ponta de uma política pública, né, nós não apenas somos professores, nós somos aqueles que executam a política pública de educação, que é mais do que isso, somos aqueles que executam, que materializam o direito à educação. Então, eu não estou só dando aula, eu estou garantindo o direito à educação através de uma política pública. Né? Então, essa que nós, na instituição da Universidade, do Instituto Federal, como funcionários públicos, sempre temos que ter em mente. Exatamente. Né? Justamente essa é uma das atribuições principais do diretor, né? Ele é implementar políticas públicas, né? Essa é uma das principais atribuições dele. E para fazer essas implementações... E para fazer essas implementações públicas, né, existem também certos processos que a gente tem que seguir, né? Você não pode simplesmente fazer algo e será que vai dar certo? Será que deu? Né? Você tem que fazer avaliações daquilo que você está fazendo, né? Como é que a gente chama da questão que está, inclusive, no nosso programa de trabalho, né? Das avaliações de processo, avaliações de impacto, né? Avaliações de eficácia, né? Para ver se o que você está implementando está certo e se o dinheiro que a gente está recebendo, que é o dinheiro público, né, o do povo, não está sendo usado, né? De forma, às vezes, por exemplo, né? Será que é mais adequado tem vários estudos, né, sobre isso, por exemplo, né? Por exemplo, será que é mais adequado eu comprar um notebook, né, para um aluno, que eu quero melhorar o processo de ensino-aprendizagem para o estudante? Será que é melhor eu comprar um notebook para ele, né, dar um notebook para ele? Ou será que é melhor eu investir em capacitação do professor? Então, são decisões que a gente tem que tomar dentro da implementação das políticas públicas, né? E justamente isso é necessário as avaliações, é necessário escutar os especialistas, as comissões que a gente estabelece, para poder estar trazendo, solucionando os problemas certos, né? Que a gente fala sempre que é questão, né? Inteligência, né? É priorizar as coisas certas, né? Você resolver o problema certo, né? Então, é justamente nessa linha que a gente tem que estar sempre pensando na implementação das políticas públicas, né? Uma das características que o Weber disse que o político, né, tem que ter, e nós somos políticos, né, somos os políticos burocratas, nós é que fazemos o Estado andar, né, mas então qualquer decisão política, né, decisão que envolva outras pessoas, nós temos que ter o senso de responsabilidade. Eu não posso tomar uma decisão pública como se eu tomo uma decisão privada. Se a decisão privada que eu tomo de forma intempestiva, se
se vai gerar uma coisa ruim para minha vida, é problema meu. Mas desde que, quando eu tomo uma decisão intempestiva, uma decisão errada de ocasião, e isso está impactando pessoas, já não é mais problema meu. Né? Então, Exatamente. nós temos, ele diz, olha, às vezes é como se a gente estivesse furando uma madeira com uma furadeira, né? Se você furar demais a parede, você taca no fio. Se você furar de menos, você não consegue colocar o parafuso. Então, a gestão ela tem que ser democrática, mas ela também tem que ser, como você falou, organizada, porque é a velha pergunta do Montesquieu: o governo dos homens ou o governo das leis? Eu prefiro o governo das leis. Eu prefiro o governo dos instrumentos, porque homens mudam de ideia. Homens mudam de humor dependendo do dinheiro que vão perder daqui a pouco. Verdade. Inclusive, o engraçado que justamente você falou foi justamente o comentário aqui da Raíssa. Ela colocou aqui, justamente o que você falou. Ó. Dinheiro público não deve ser confundido com dinheiro próprio jamais, né? Não pode ser usado sob o ver pessoal de alguém, né? Mas sob... Cadê? Eu perdi. Não pode ser usado sob o ver pessoal de alguém, mas sob que a legislação permite e a comunidade necessita para tanto, né? O orçamento participativo é fundamental. Perfeito aqui o comentário da Raíssa. O comentário da Raíssa me lembrou uma palavrinha que é importantíssima, né? Que aí é que eu acho que chama patrimonialismo. Né? O que é patrimonialismo? É quando você confunde o público com o privado, ou quando você toma decisões públicas a partir visando interesses privados. É quando eu digo que a conquista de vários anos de homens e mulheres e estudantes e professores foram minhas. Quando eu digo que processos democráticos de luta das pessoas que moram no sertão de Canindé, dos recursos públicos, das lutas internas do próprio campus. Às vezes o cara diz, olha, isso aqui é meu. Não, ele perdeu a discussão, aconteceu só porque ele perdeu a discussão e agora ele vai dizer que foi ele que fez. Isso é ser patrimonialista. Dizer que todos... Então, um homem só não consegue mudar um campus para frente. Sim, Tudo que o campus Canindé tem, ele é fruto de processos coletivos. Então, ele não pode ser apropriado por uma pessoa. Isso é ser patrimonialista. Né? Eu pensei em falar, né, que não pode depender do ato heróico de uma única pessoa, né? Sempre depende do coletivo, né? Do coletivo. E você não pode dizer que as conquistas da sua gestão são suas. Um prefeito não pode. Um presidente não pode, porque tem os ministros, tem as lutas internas, tem o recurso. Claro que os homens importam. O governo das leis, mas claro que o carro é importante, mas aquele que é motorista do carro também é muito importante. Ele só não pode dizer que ganhou a corrida por causa dele. E o carro? Sem o carro você tinha conseguido correr? Não. Aí você comentou. O Fernando botou aqui, professor Michael, conversa muito boa com o João Paulo, estou na torcida do Vitória. Grande abraço. Valeu, Fernando. Até mais, boa noite. Depois vai ficar disponível lá no IGTV o vídeo, para poder assistir. Que bom, que bom. Depois continuando nessa questão da participação, né, tem interessante que tem nesse nosso contexto, né, que a gente está tendo de eleições aqui no nosso instituto acontecendo de forma digital, né? E, na verdade, é uma coisa que já vinha discutindo na sociedade há algum tempo, né? E agora a gente está vivenciando isso daqui, que é o impacto da tecnologia, né? Dentro do processo democrático, né? Como é que, por exemplo, a gente está tendo que fazer essas eleições, né? Utilizando as mídias digitais, né? As redes sociais, o impacto, né? Que a gente viu da influência, né? Que essas redes sociais podem ter, né? O pessoal fala que usam robôs, às vezes, para poder estar dando curtida, essas coisas, né? Derrubar as lives, né, as coisas das pessoas. Sim, eu acho que uma coisa que é importante... Vamos lá. Aquela ideia de que a tecnologia ia nos salvar de nós mesmos não aconteceu. Né? Os Estados Unidos ainda estão fazendo... Interessante, né? Uma coisa muito interessante eu vi hoje de um camarada que postou. É muito interessante ver o cara que ganhou mentindo nas mídias digitais, manipulando aquilo que ninguém ainda conhecia, perder pelo voto no Correio. Os Correios, né? eu vi. A terra plana capota, né? A terra plana capota. Né? Isso é muito bom, né? Por quê? Porque, olha, ótimo que vai ser digital, mas a campanha digital, os meios digitais, as escolhas que vamos fazer de forma pelo sistema muito seguro,
não substituíram a conversa, o debate, a troca de ideias. O que é a política? Luta por interesses. Podem ser interesses particulares e interesses privados, mas são interesses que visam tomada de decisão. Os caminhos que vamos fazer isso, os meios que vamos usar para poder fazer esse processo de escolha, lá na Ágora era todo mundo junto, né, discutindo, lá em praça pública. Nós agora vamos fazer a mesma coisa, só que através da internet. Então, o princípio continua o mesmo e claro que facilita, né? Então, e já pensou isso aí de forma ampliada, se a gente consegue levar isso para todos os espaços decisórios, né? Que realmente consigamos fazer sempre pequenos plebiscitos digitais para decidir onde é que vai ser gasto dinheiro A ou B, né? Né? Como é que... Justamente. Diga. E é justamente nessa perspectiva, né, da tecnologia, como a gente está comentando, né? Como é que a tecnologia ela pode permitir, né, que a gente exerça mais a democracia, né? Justamente permitindo aquilo que a gente falou, né, das atividades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas fazer com que a gente também possa estar participando, né, a partir do que a tecnologia permite. Aí até um termozinho interessante que eu vi um dia desse, também uma entrevista que eu estava assistindo, né, que ela falou assim, né, que não são tecnologias à distância, né, tipo, não é educação à distância, né, são tecnologias de proximidade, porque você pega quem está distante e traz para perto, para você poder permitir que aquela pessoa tenha interação e também seja incluída no processo, né? Sim. A política é ao mesmo tempo a relação da guerra com a paz, da disputa com o entendimento, né? Do conflito com a conversa. Né? Não tem essa história de vamos todo mundo viver sem conflito. Os conflitos existem, lembra dos interesses. Mas é justamente por isso que o homem inventou a política. Porque ou é a política ou é a guerra. Ou nós ou sentamos e vamos divergir, vamos colocar os nossos interesses na mesa e vamos ver o que é que pode ser bom para todo mundo, ou vamos fazer a guerra e alguém vai morrer. E aí é melhor a política ou a guerra? A política. Não é à toa que o Thomas Hobbes vai dizer, olha, o homem é o homem lupus homini, o homem é o lobo do homem. A guerra de todos contra todos não interessa. Tipo, nós agora estamos num momento de disputa política. E tem que ter. E tem interesses. E não vale ficar chorando. Claro que a gente mamãe brigou comigo, não sei o quê. Não, é disputa, é interesse. Depois, claro que não são disputas pessoais. Claro que eu não posso ficar de sair por aí desqualificando as pessoas. Né? Outra coisa interessante, eu não posso aceitar as regras quando elas me beneficiam e dizer que as regras estão erradas quando elas não me beneficiam. Eu não posso fazer parte de um processo que vai me garantir ser eleito criticando dizendo que esse processo não serve se não for eleito por ele. Como é que vai ser? Continua sem perder o que está acontecendo agora com o nosso... lá no americano, né? Quando ele começa a perder, ele começa a gritar que está errado, que não vale. Mas isso não está tão longe, não. Isso aqui também nas disputas do IFCE também acontecem. Basta você entrar aí na nossa memória aí de como é que estão as questões, tentativas de questionamentos a regras que você mesmo participa. Exatamente. Vale para mim. Aí volta a história do patrimonialismo. Para os amigos, tudo, para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Né? A lei só é boa quando me beneficia. Quando ela não me beneficia, a crítica só é boa, a democracia é bom até o momento que eu estou sendo adulado. Depois que você não é depois que eu começo a ser contrariado, não, a democracia não serve mais não. Cala a boca dele aí porque ele está sendo democrático demais. É exatamente isso aí. E assim, né, eu acho que sempre que a gente tenta, né, fazer momentos, né, participativos, né, inclusivos, né, usando justamente a democracia para gerar transparência, inclusão, participação, um objetivo que eu sempre vejo é a gente estar despertando, né, a questão da autonomia e da liberdade, né, autonomia e liberdade dos nossos estudantes, dos técnicos administrativos na execução dos seus trabalhos, né, dos professores, né, inclusive autonomia e liberdade, porque a gente tem sentido o quanto ela nos fez falta quando nós entramos na pandemia, né? Porque imagine só, né? Se dentro do nosso planejamento, nossos projetos pedagógicos, da forma como a gente formata as atribuições, né, e os regimentos internos nossos dentro da instituição, a gente prevesse essa autonomia e liberdade, já trabalhasse ela, como a gente estaria mais preparado agora para lidar com isso, né? Por isso que ela é tão importante, né, ser desenvolvida, ser despertada, né? Sim. Mas ó,
mesmo com todas as tecnologias, mesmo com as mídias digitais, com as novas formas de votação, a essência da política da modernidade, né, contemporaneidade, continua sendo a mesma lá da sua origem na Revolução Francesa, né, na Revolução Americana, né, na independência dos Estados Unidos, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A fraternidade esqueceram. Mas a liberdade e a igualdade, e aí também a equidade, né? Eu acho que é uma outra palavra que tem que entrar nesse tripé aí, Sim, né? sim, é legal. Igualdade ao acesso às liberdades, né? Eu não estou falando de igualdade material. Nós estamos no mundo capitalista, no mundo do Uhum, dinheiro, no mundo do capital, onde a maioria da população ela não tem acesso às condições básicas do viver. Mas, então, é muito difícil você, pelo menos a minha geração, eu não tenho muitos amigos que acreditam ainda que vão ver a desigualdade material ficar minorada. uhum, Mas uma uhum. luta que é possível, se você não gosta de lutar por coisas muito... essa luta pela igualdade à política, aos acessos à liberdade, que todos tenham o mesmo direito à participação, o mesmo direito à voz, o mesmo direito ao voto, que tenha isso escrito na Constituição, né? Sim, sim, Então, os direitos, né, eles são uma forma de preservar essas liberdades, essas autonomias, né? sim, sim. Então, se o Hobbes diz que o homem criou a política porque estava com medo da guerra, né? E aí ele diz que é o direito à vida. Hoje a gente já está no direito à qualidade de vida online, né? A Sim, qualidade sim. de então nossos alunos a gente não quer só tablet, a gente quer tablet, a gente quer conexão com internet rápida. Nós queremos professores que não estejam sendo colocados arrancado o Sobrecarregados. couro esticado no sol, sobrecarregados. O que adianta eu ter uma alta tecnologia, um tablet na mão e o meu Sim, professor está ali sendo explorado que nem era explorado lá no século XX. Então, exato. esse descompasso, então, essa lorota de que você colocar na mão de estudante tablet, você está garantindo inclusão digital educacional, é das duas coisas. Ou é lorota ou é inocência. Né? Sim, sim. Ou não sabe o que está dizendo, ou sabe muito bem o que está dizendo. Né? Então, Exatamente. essa que é. Então, não basta ter o tablet. Eu tenho que ter educação para as redes sociais. Né? Sim, Eu sim. tenho que ter educação para as mídias digitais. Eu tenho que ter lá na escola educação para fake news. Eu tenho que ter lá na escola educação para poder ver, receber uma mensagem e saber se aquilo é verdade. Né? Isso. Me informar em várias fontes. Né? Não usar a Uhum. internet apenas para poder divertir-se, mas ou apenas uma diversão vazia. Divertir-se aprendendo, discutindo, Sim, sim, debatendo. sim, Né? Então, sim. a liberdade, ela não é apenas uma liberdade, porque a liberdade, né? Primeiro é a liberdade, o direito, a liberdade de estar vivo, né? Não, eu Sim, sou livre, eu tenho uma vida, ninguém pode me matar. Depois era a liberdade dos que vem aí, que são a liberdade de poder votar, a liberdade de poder escolher um deputado, os direitos políticos, né? Depois a uhum. liberdade de religião, depois a liberdade de expressão, de associativismo, de associação, depois a liberdade à educação, à saúde, né? E agora a liberdade ao amor, a Sim, liberdade ao uso dos corpos, né? A liberdade de fazer o que quiser com a minha identidade de gênero, né? A liberdade, né, de poder fazer escolhas políticas, a liberdade de, dentro de uma instituição como o IFCE, dentro de um campus que daqui a pouco vai acabar a eleição, eu tenho a liberdade de poder ter uma posição política diferente, né, sim, sim. diferente e ter a tranquilidade de dizer, não, eu não vou ser É. perseguido. De ter a minha Né? voz, exatamente. Cadê a Uhum. minha liberdade? Só porque eu escolhi, o sujeito vai lá e vai me desacatar na frente de todo Pois mundo. é, Só porque eu não concordo. concordo com ele. Né? Então é isso que é um absurdo. Então a liberdade é a liberdade para você falar, para você ouvir, para você debater, mas antes de tudo é a liberdade para poder exercer direitos. Né? Então não dá para separar direito de liberdade. Né? Igualdade ao acesso às liberdades e liberdades justamente para poder exercer esses direitos. Foi perfeito aí, viu, João Paulo? Muito bom esse. Ainda bem que ficou gravado, viu? Ainda bem que ficou gravado, porque essa aí tem que guardar para a eternidade, que foi
Muito boa a forma como você colocou, viu? E é justamente isso, né? A liberdade aí, acima de tudo, que a gente precisa trabalhar, né? Sempre trabalhando a questão da empatia, né? De valorizar as pessoas, né? De entender a situação do outro, né? Como é que o outro tá, né? Como é que nossos estudantes estão lá do outro lado dessa tela, né? Como é que eles estão, a situação, será que ele está lá no sol, embaixo de uma árvore, né? Estudando, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, né? Às vezes a gente fica pensando até, né, que na época que a gente estava no presencial, né, o quantas vezes isso às vezes passava despercebido, e de certa forma isso trouxe esse despertar para a gente, né, a gente agora ter uma preocupação com isso, né, de despertar a empatia na gente, né. Sim, sem dúvida. A pandemia ela nos fez sair um pouco, sair bastante, né, do cotidiano, né, e aí nos fez olhar e perceber coisas que nem sempre dá para perceber, né. E é interessante como a distância nos aproxima, né, de como o ser humano é um bicho da aproximação, né. É um bicho da disputa, da querela, qualquer risca uma faca no chão, ele já briga um com o outro, mas ele também é o bicho Do da abraço. cooperação, do abraço, né, do acolhimento, né, dessa questão Uhum. de você de entender. Por exemplo, temos muitos estudantes que têm as dificuldades enormes para poder estudar, né? E não, Uhum. meus queridos, eu não acho isso legal, não. Era para não ter, né? Uhum. Era para ele ter a melhor internet, era para ele ter. E aí a questão da política. Por que que não Sim, tem? sim. Porque está escrito nas estrelas que fosse assim? Não. É a questão de política. É o poema do Questão Bertold dos Brecht, né? interesses, prioridade, né. Isso. Quais são o Bertold Brecht, né? O analfabeto político. Ele não sabe que o preço do feijão, do arroz, né? As decisões. E o IFCE, né? É uma instituição de educação, mas ela é política. Então, todas as nossas Uhum. decisões, elas são políticas. Nós Sim, fazemos... exatamente. Tudo que nós decidimos lá é colegiado, né? É Uhum. comissão, tem Isso. 10 pessoas discutindo, e a gente tem que sentar, e tem que ouvir. E eu não preciso gostar do Michael, mas ser amigo do Michael, mas lá na hora a gente tem que usar o espírito público e colocar lá na mesa os interesses, observar as probabilidades. Então, fazer uma gestão dentro de uma instituição pública não é a mesma coisa que fazer uma gestão de instituição privada, porque a instituição privada ela tem um objetivo, ganhar dinheiro. Uhum. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro. A nossa instituição tem como objetivo garantir direitos à educação, garantir Sim. liberdade, autonomias. E o Campus Canindé, ele é um campus que tem isso. É um campus da Uhum. diversidade. Quem diz, eu vou Sim. trazer a diversidade para o Campus Canindé, não conhece. O Campus Canindé é um campus da diversidade, né? Sim, É sim. um campus Uhum. de lutas. E de lutas, quem está chegando agora, né? De lutas de 10 anos, né? Então, Sim. e é interessante que o Marx diz o seguinte, ao falar lá no 18 Brumário, quem quiser ler o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, livrinho que vale a pena ler, ele diz o seguinte, a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Ele diz isso falando da Revolução Francesa e do golpe do Luiz Bonaparte, Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Porque tanto a Uhum. Revolução Francesa quanto o 18 Brumário foram processos democráticos que levaram ao poder um tirano. E nós estamos quase vivendo um processo desse do Campus Canindé. Processo democrático que acaba levando ao poder um que fala por si só. Então, a história se repete como farsa, tragédia, e uma tragédia que é uma farsa. É, engraçado mesmo, a história se repete mesmo. João Paulo, Mas a tá muito parte boa. boa, mas a parte boa é Ah, que o rei, ele cai. Que sempre vai ter alguém dizer que o rei no está nu, final. alguém vai dizer que o rei está nu, né? E ele perde o poder. Essa frase aí ficou no marco no nosso campo esse período aí, o rei está nu. Sim. É isso aí. João Paulo, já está também quase uma hora, né? Já estamos, acho que Então, passa 40, rápido, 50 né? minutos. Pois é, 50 minutos já aí, a live muito boa, né? Teve bastante Muito obrigado, interação, Mike. foi Espero que um eu momento tenha muito bom. falado alguma coisa que se aproveite aí para vocês. Não, com certeza, né? E é justamente essa a ideia, né? A gente precisa dar protagonismo, né, para os nossos servidores, né, para os nossos estudantes, né? Ter a escuta, né? Porque isso que é importante, né? Não é só a gente falar, né? Mas a gente escutar, né, para poder também compreender e a partir daí a gente agir, né? Trazer isso para a prática, né? Trazer para a realidade, né? Eu acho que foi muito bom a ideia desses momentos que a gente está fazendo mais convida, realmente a gente trocar ideias para a gente poder
fazer essa construção coletiva, né? Eu acho que isso que é o mais importante, como você até comentou na live de abertura, né? Que o processo, né? Ele é mais importante do que o resultado, né? E eu Sim, acho que a sim. gente está fazendo um processo muito bonito, né? Nessa campanha. Eu acho que isso vai ficar marcado, o que a gente tem feito, né? Para o Instituto Federal, né? E principalmente para o nosso campus, Campus Canindé. Pessoal, Sim. obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixem as curtidas aí. Uma verdadeira palestra. Foi rico demais aqui. Foi muito massa. Foi muito bom. Agradeço, Michael, agradeço o pessoal que está aqui assistindo. E vamos votar no dia Dia 13, né? 13. Dia Isso. 13, e aí eu peço humildemente que você vote no Michael, vote com a gente. Mas não Obrigado. vote pro Michael porque eu estou pedindo, não. Assiste as lives, assiste, compara Sim. as campanhas, compara quem são os apoios, compara quais são os professores que estão lá falando com os candidatos, e aí você depois bota no Michael. Tchau, Michael. Valeu. É isso aí. Tchau. Só no Obrigado. lembrete aqui, gente, que vai ter outros quadros do Maio Convida, viu? Dia 9, né? Dia 9, na próxima segunda. Segunda não. Próxima segunda, às 7 horas, vai ter a professora Raquel Lúcio, né? De artes, do nosso Olha que campus. Também massa! aqui com conversa bem legal aqui também com a gente, viu? Um, um brinde à vitória. É isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Paula, Raíssa, Vileni, Diego, Magna. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Agora só tenho que ver aqui como é que salva esse negócio aqui, para não perder. Quer encerrar.